Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com uma honra indescritível com a professora, a doutora Viviane Pesce Feldens. E agora, gente, um convidado todo especial, nós vamos convidar com alguém que você já viu aqui no Ciência e Pesquisa. Ele era presidente da Liga de Oncologia do curso de Medicina da nossa universidade, o aluno, o acadêmico de medicina, Joel Turchinski Schuster. Joel, é um prazer grande tê-lo com a nossa pesquisa de volta para falarmos das suas pesquisas e dessa vocação maravilhosa para a área da saúde, né, professora Viviane, para a medicina em especial, Joel. Obrigado. E como é que estão as pesquisas? Antes de falar com as pesquisas, antes eu vou fazer uma coisa anormal aqui, vou perguntar à professora, falamos no bloco passado, professora, sobre uma coisa que aflige cada cidadã brasileira, que é a pedofilia. Falamos de uma pesquisa que que encerrasse em 2013, em que muitos parentes de vítimas, parentes das crianças, são os responsáveis por esses males. Entenderam a gravidade da situação? 112 casos encontrados em Tubarão, nessa pesquisa que a professora doutora Viviane fez e acabou em 2013. Mas tem um outro dado agravante também, né, professora? 80% são crianças meninas, são do sexo feminino, e 20% são meninos. Nossa, isso é uma coisa lamentável também, né, professora? Exatamente. E o que tu dirias para a sociedade num momento como esse, professora? Eu acho que a sociedade precisa parar de se conformar com a maldade. Eu acho que a sociedade como um todo, não só com essas maldades, mas a gente está vendo tanta maldade, tanta atrocidade. Exatamente. E a gente vive sob pressão o tempo inteiro, acaba dizendo, mas isso acontece, né? A vida é assim e vai se passando. Eu acho que a sociedade precisa se revoltar mais com as coisas, exigir mais, né, medidas em relação a isso, principalmente se tratando de crianças. Exatamente. Até porque, né, professora, você é psicóloga, sabe disso, eu sempre digo aos meus alunos, e digo na minha casa, para meus familiares, que a gente nasceu para duas coisas, para servirmos e para sermos felizes. Então não se admite absolutamente essas atrocidades que são coisas contrárias à vida humana, né, professora? Exatamente. Então tá. E o Joel, professora? Então, o Joel é um aluno brilhante, com o maior prazer convidei também ele para estar presente aqui. Nós temos várias pesquisas ao longo do curso todo, o Joel sempre me procurou e a gente desenvolveu muitas pesquisas importantes. Duas delas a gente escolheu para estar falando hoje, que já estão aceitas em revistas científicas. É mesmo? Exatamente, Isso vão ser publicadas agora, uma revista muito boa, né, Joel? Interessante, no meio científico. Então, nós gostaríamos de trazer alguns dados para a população também estar sabendo que também foi realizada na nossa cidade. Então vamos lá, professor. Primeiro eu queria cumprimentar o Joel por ser esse brilhante acadêmico, Joel. Já demonstraste aqui falando da Liga de Oncologia, né, preocupado com as pesquisas, e agora sendo aluno que publica pesquisas em revistas nacionais e internacionais, né, em veículos. Isso é fundamental. Seguramente, né, isso são indicadores fortes de que nós temos aqui em frente a um grande futuro médico. Né, com certeza, com certeza. Então, obrigado pelos elogios. Realmente a gente está envolvido, está inserido num meio onde a pesquisa é bastante importante, é levada a sério, e com isso a gente consegue trazer resultados, expor à sociedade os resultados que a gente acha, que a gente encontra, produzir esse conhecimento novo, que é uma coisa muito gratificante mesmo. Espetacular isso, né, Joel? Isso. E quais são as pesquisas, Joel, que tens te envolvido ultimamente, que tens levado à publicação em revistas? Agora, esse mês nós estamos publicando uma pesquisa que é referente à avaliação de sintomas depressivos em pacientes que fazem hemodiálise. Então, são aqueles pacientes que têm problemas renais nos rins. Exato. A gente acabou tentando fazer essa numeração, essa prevalência desses sintomas dentro dessa população que é muito negligenciada, é muito tratada no sentido de chegar lá 3 vezes por semana, fazer o que tem que ser feito na hemodiálise, ficar 4 horas lá sentadinho, e muitas vezes acabam que a saúde mental é um fator muito importante para esses pacientes. Joel, antes disso, uma pergunta. As pessoas que fazem hemodiálise normalmente são pessoas com idade mais avançada, não? A maioria deles são, sim. A nossa média de idade foi de 60 anos. Puxa vida. Mas nós também encontramos pacientes de 19, 20 anos também. É impossível fugir dessa situação, né? Mas é a minoria. Agora diga-me,
na verdade, é um problema, né? As pessoas ficarem lá, às vezes algumas com idade avançada, ou mesmo não sendo avançada, mas se submetendo à hemodiálise e pensando nas circunstâncias, na vida, e até pensando na sua longevidade. Isso pode trazer realmente traumas, né, Joel? Sim, professor. Esse trabalho foi um PIBIC aqui da universidade nosso. Nós encontramos uma prevalência de 71% de depressão nesses pacientes, ou seja, a cada 100, 71 deles têm evidência de sintomas depressivos, sabe? Então, isso é uma quantidade muito relevante. Há de se pensar sobre a saúde mental desses pacientes, de se fazer alguma coisa que minimize esse momento que já é extremamente crítico para eles, dado a enfermidade que eles estão enfrentando. Exatamente, e até um transtorno que pode trazer angústia, né? Porque a depressão traz angústia às pessoas, traz assim, uma instabilidade, né? E nós sabemos que a vida é marcada por nossa busca à estabilidade, na verdade, né, Joel? Claro, e dentro de todos os que nós pesquisamos e perguntamos para eles, o que eles levantaram também bastante é a incapacidade do trabalho. É uma coisa que incomoda eles muito, que nós trazemos isso no nosso trabalho. Essa condição da doença limitá-los a fazer atividades, por exemplo, do dia a dia. Isso acaba também propiciando a pessoa ficar deprimida, porque ela acaba dependendo de outros, de terceiros, para acabar fazendo as suas funções mínimas, vitais, essenciais do dia a dia. As cotidianas, né? Que são necessárias, são fundamentais, né? A impotência, né? Frente à doença. Exatamente. Acaba sendo quase que submetido à própria doença, né? E aí acaba sendo escravo, diria assim, não bem uma palavra melhor no momento. Mas, Joel, o que tu dirias a essas pessoas, a esses familiares, aos familiares dessas pessoas que necessitam, que foi constatado esse transtorno? Olha, é necessário as pessoas terem em mente que depressão é uma doença que existe, não é brincadeira, ela realmente existe, ela causa prejuízo à saúde mental, à qualidade de vida do paciente. A família ela precisa ter esse entendimento de que o paciente está num momento muito crítico da sua vida. A enfermidade é um fator limitante para ele. Exatamente. E isso afunda a saúde mental dele. Então há necessidade de se pensar medidas de intervenção nesses pacientes que possam de alguma forma melhorar isso, até mesmo minimizar os efeitos provenientes da depressão. Espetacular. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais disso e vamos falar também da outra pesquisa que temos agora. Pode ser, professora? Claro. Pode ser, Joel? Perfeito. Eu gostaria também que vocês, quando ouvem também um aluno de medicina, né, fazendo uma pesquisa desse porte também, com esse gabarito, com essa importância, com essa competência, uma pesquisa científica, você que tem um paciente, tem algum parente fazendo hemodiálise, saiba que 71% dos pacientes estão sujeitos a transtornos psicológicos, que precisam de acompanhamento, de tratamento, para que a vida, o final da vida, ou a vida que eles têm, seja uma vida feliz e tranquila, ok? Daqui a pouco mais a gente fala sobre isso. Nós vamos então fazer mais um intervalo, você poderá rever a nossa conversa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas à professora doutora Viviane Pesce Feldens e ao Joel Turchinski Schuster no e-mail ciência.pesquisa@unicel.br. 3 minutos e voltamos para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a tese de que o tempo é nosso algoz, quando a conversa é tão agradável. Contigo, Sérgio.